Em 2008, Satoshi Nakamoto inventou um sistema inovador de transações monetárias digitais chamado Bitcoin. Esse sistema ficou famoso por não depender de nenhum banco, governo, qualquer entidade central para funcionar. Satoshi é apenas um pseudônimo. Até hoje, ninguém sabe a real identidade dessa pessoa. Isso deu origem a muitas lendas. Surgiram vários candidatos dizendo ser Satoshi. Surgiram também lendas de que Satoshi poderia representar um grupo de pessoas em vez de uma única pessoa. E hoje eu vou apresentar para vocês uma história que vocês podem adicionar a esse repertório de lendas. Essa história se passa em um antigo vilarejo da China Imperial. Esse vilarejo, ele continua até os dias de hoje. Satoshi seria um cidadão chinês chamado Yi, que vive nos dias de hoje nesse vilarejo. Esse vilarejo, na época da China Imperial, muito tempo atrás, antes da época de Yi, era um vilarejo que, apesar de muito próspero e produtivo, era distante dos principais centros de economia da época. Devido a ele ser muito distante dos centros de economia da época, eles tinham dificuldade para ter acesso a dinheiro. Uma produção de trabalho gerava uma única nota de yuan que era paga para aqueles trabalhadores que trabalhavam, por exemplo, em um loteamento agrícola. Por que isso acontecia? Os mercadores alegavam que, como o vilarejo era distante, eles tinham muita dificuldade, muitos custos com o transporte. Apesar do vilarejo ser autossuficiente, essa falta de acesso ao dinheiro vivo, essa falta de acesso às notas, papel moeda, prejudicava a economia do vilarejo. Por quê? Se a pessoa juntasse algumas notas e quisesse comprar uma casa, não tinha problema nenhum. O problema era se a pessoa quisesse comprar uma yakisoba na rua. Como que ela ia fazer? Se ela separasse a nota em duas, rasgasse, a nota deixava de ser válida. Então não era possível fazer pequenos pagamentos em pequenos comércios do vilarejo. O vilarejo também não podia imprimir seu próprio dinheiro, nem usar ouro ou outros materiais preciosos como moeda, porque o governo da China Imperial ele era muito orgulhoso de ter unificado todas as moedas da China e de ter sido o primeiro governo do mundo a inventar o papel moeda. Então, o magistrado que governava o vilarejo surgiu com uma solução. Ele administraria um sistema de títulos de posse de dinheiro. O que eram esses títulos de posse de dinheiro? Eles eram muito similares aos cheques que já existiam na época e eram usados pelos árabes. Esses títulos de posse de dinheiro, eles nada mais eram do que um papel que tinha o destinatário do dinheiro, a pessoa que recebia o dinheiro, um montante, que poderia ser fracionado o quanto quisesse, resolvendo o velho problema. Como que eu faço para pagar um milésimo de yuan? Então eu escrevo lá o montante que eu quiser, não preciso ficar limitado a uma nota de yuan como unidade mínima. E teria uma assinatura de quem que fez o pagamento. Como eram apenas títulos de posse de dinheiro, ele não trabalhava como uma casa da moeda, o governo do império não veria esse sistema como uma afronta à sua moeda. Porém, a maioria da população tinha muito pouco dinheiro vivo em mãos. Quando muito, eles tinham uma única nota de yuan, eles não iam deixar essa nota confiada a um magistrado. Então, o magistrado não conseguiria operar como um banco. Então, o que ele fez? Ele distribuiu um título especial de inauguração para cada habitante da vila, valendo 1 yuan. Só que ele deixou muito claro, esse título que eu dei para vocês, eu não vou trocar para vocês por dinheiro. Eu não vou trocar por uma nota de yuan se vocês me trouxerem esse título. Se vocês quiserem trocar por yuans, vocês vão negociar com terceiros. Então, ele distribuiu esse dinheiro, mas esse sistema não era um problema, esse sistema dele trabalhar com dinheiro que teria que ser trocado com terceiros. Porque a intenção dele era aquecer a economia do vilarejo. O vilarejo negociava muito pouco com mercadores. A frequência com que eles negociavam com mercadores era muito baixa. Então, se ele conseguisse aquecer a economia da vila, ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Para ele conseguir aquecer a economia da vila, ele antecipou, como a população era muito desconfiada,
que ele teria que fornecer um sistema rígido de auditoria. Não bastaria ele ter uma tabela com o saldo de cada habitante, senão ele poderia ser acusado de ter acrescentado ou tirado dinheiro de alguém. Como que ele resolveu isso? Ele criou 2 livros. No primeiro livro, ele anexava todo o título que era levado até ele. Então, aqueles títulos que tinham para, montante e a assinatura de quem está pagando. Assim que uma pessoa recebesse um título de alguém, ela tinha que levar para o magistrado ia verificar se esse título tinha fundos, e depois disso ia anexar o livro. Esse livro era público, qualquer pessoa poderia chegar no magistrado e pedir para conferir esse livro. Depois, apenas como uma forma dele poder trabalhar mais rápido, ele tinha um livro de índice. Esse livro funcionava como um rascunho, ele tinha uma seção dedicada a cada habitante do vilarejo. Dentro da seção de cada habitante do vilarejo tinha cada título que a pessoa recebeu, em qual página do primeiro livro ela poderia ser encontrada, e tinha anexado também todos os gastos que a pessoa fez, todos os títulos que ela emitiu. E ele ia preenchendo esse índice de cima para baixo, com todos os gastos correspondentes a cada título. Assim ele conseguia verificar rapidamente se a pessoa tinha ou não fundos. Esse sistema ficou muito famoso na vila, resolveu o problema de fracionamento de dinheiro, e rapidamente a vila alcançou muita confiança nesse sistema. Então era fácil encontrar um estabelecimento que aceitasse o sistema de títulos, e era fácil também trocar um título de um yuan por uma nota de 1 yuan. Até que ocorreu um problema com esse sistema. Um marceneiro muito famoso na vila tinha realizado um grande serviço para um comerciante local, e devido a isso ele tinha recebido um título desse comerciante com um grande valor em dinheiro. Alguns meses depois, ele tentou comprar um terreno com esse título, e ele preencheu um título com os fundos que ele tinha para o dono do terreno. Só que, para surpresa dele, no dia seguinte, o dono do terreno voltou com o título, falando que o título não possuía fundos. Ele achou aquilo muito estranho, porque ele tinha certeza que o título que ele havia recebido do comerciante entregado para o magistrado tinha dinheiro suficiente para ele comprar aquele terreno. Então ele pediu para o magistrado para conferir o conteúdo dos livros, só que depois de muito procurar nos livros, ele não encontrou o título que ele tinha entregue ao magistrado. O magistrado disse: se é que você entregou esse título para mim, ele não está aqui no livro, não sei o que aconteceu. Eu acho que você não deve ter entregue, esse título era para outra pessoa. Ele também foi para o comerciante, reclamou que o dinheiro não tinha sido efetivamente recebido por ele, mas uma comerciante disse: não, eu já saldei minha dívida com você. Então essa história correu o vilarejo, como o problema não foi resolvido, isso começou a gerar uma desconfiança, as pessoas pararam de confiar nesse sistema de títulos, pararam de utilizar. Mas um professor da vila começou a pensar nesse problema, e daí surgiu uma ideia. Ele achava um sistema de títulos muito interessante, ele queria que esse sistema continuasse, e ele tinha uma ideia de como fazer esse sistema ficar de fato seguro. Alguns anos atrás, esse professor tinha sido centro de uma grande polêmica por abordar o problema de como verificar se os alunos dele tinham lido ou não um livro que ele tinha passado como lição de casa, de uma forma nem um pouco didática. Como que ele fazia isso? Ele tinha inventado um sistema de cálculo em um ábaco, em que ele associava a cada letra do dicionário chinês uma sequência de movimentos em um ábaco. Então, ele começava com o ábaco em uma posição inicial, cada letra que era lida do texto, o aluno tinha que fazer o movimento correspondente àquela letra. Isso era feito de forma que, se o aluno trocasse a ordem de qualquer letra, ou se esquecesse de fazer os movimentos correspondentes a uma letra, o número lido do ábaco ao final do processo era completamente diferente do que seria lido caso ele tivesse passado corretamente por todas as letras do livro. O número que era lido ao final desse processo era um número grande, tinha cerca de 15 algarismos. Por causa disso, era muito difícil você chutar um número e acertar sem ter lido o livro e feito corretamente o processo. Como esse processo, o professor julgava que era muito mais eficiente do que pedir para um aluno escrever um resumo do livro, já que ele teria certeza que o aluno não pulou nenhuma parte do livro, ele apelidou esse processo de cálculo de resumo. Bom, o professor imaginou que se uma pessoa, quando entregasse um título para o magistrado,
calculasse o resumo daquela página do livro que contivesse o título, ele poderia guardar um número e depois saberia se aquela página foi alterada ou não. Por isso, ainda não resolvi o problema, porque seria a palavra do magistrado contra a palavra da pessoa, exatamente igual no caso do marceneiro. Então, ele pensou em uma forma de resolver esse problema. Como que ele tinha que resolver? Ele tinha que pensar em uma forma de verificar o resumo de uma página ser um processo muito rápido. Bom, de fato isso era. Para você passar todas as letras de uma página no Abaco, demorava em média 1 minuto. Só que ele queria que, caso você fosse gerar um resumo para uma página, esse processo fosse muito demorado, de forma que, se uma pessoa fosse alterar uma página ou forjar uma versão falsificada de uma página, isso demorasse muito. Então ele pensou o seguinte: se eu colocar algumas letras sorteadas no começo da página, no cabeçalho, antes dos títulos, e considerar isso como conteúdo da página na hora de passar as letras no Abaco, cada vez que essas letras forem sorteadas por um valor diferente, cada vez que eu alterar essas letras, eu vou ter um número diferente. Se eu considerar uma página válida somente caso esse número tenha 12 dígitos ou menos, bom, essa situação é uma raridade, a maioria das páginas sai com 15 dígitos do Abaco. Então, uma pessoa sozinha demoraria cerca de 2 dias para fazer esse processo. Porém, se ele tivesse 50 pessoas trabalhando em conjunto, o tempo para realizar esse processo seria reduzido para apenas 1 hora. Em resumo, se eu tivesse 50 pessoas trabalhando junto para testar a autenticidade de uma página do livro, elas conseguiriam fechar essa página, gerar um número que garantiria a autenticidade daquela página, garantiria que pelo menos 50 pessoas olharam o conteúdo daquela página e tiveram ciência do conteúdo daquela página, porém uma pessoa sozinha, tentando forjar uma página, levaria 2 dias para forjar aquela página. Mais que isso, ele percebeu que se ele colocasse em cada página, no cabeçalho, além das letras sorteadas, o resumo da página anterior, ele teria um tempo cada vez maior que seria necessário para uma pessoa conseguir forjar uma página conforme mais antiga fosse a transação. Então, suponha que uma transação tivesse na antepenúltima página. Teria que ser forjada também a penúltima página e a última página. Para isso, seriam necessários 6 dias para uma pessoa trabalhando sozinha. Só que restava um problema. Como que ele faria para que as pessoas que trabalhariam melhorando a segurança do sistema, trabalhariam atestando a autenticidade das páginas desse livro, como que ele faria para recompensar essas pessoas? Uma vez que essas pessoas teriam que ficar o dia inteiro trabalhando em Abacus, teriam que deixar seus empregos originais. Bom, então ele adicionaria uma terceira informação no cabeçalho da página, que seria uma pessoa que ganharia um valor de 0,1 yuan devido a ter achado as letras que fariam com que aquela página tivesse um número válido. Dessa forma, ele gerava uma inflação controlada na economia e recompensava as pessoas que ajudavam a testar a autenticidade do sistema. Bom, o sistema ficou muito famoso, até hoje ele é conhecido naquele vilarejo, funcionou muito bem depois de adotadas as ideias do professor. Ele só deixou de ser adotado conforme foi entrando mais papel moeda na vila, conforme as pessoas foram conseguindo entrar com mais yuans em dinheiro vivo na vila, porque as pessoas que trabalhavam nos abacos começaram a adquirir lesões por esforço repetitivo, ou LER. Bom, até que, na nossa lenda, nos dias de hoje, nós teremos Yi, que seria o nome real de Satoshi, um hábil criptólogo e programador, e percebeu que esse cálculo poderia ser, em vez de ser realizado por abacos, poderia ser realizado por computadores. Então seria muito rápido e não geraria LER nas pessoas. Além disso, os computadores conseguem fazer cópias digitais praticamente sem custo. Então ele conseguiria ter múltiplas cópias desse livro de registro de transações, praticamente de graça, em todos os computadores do mundo. Além disso, em vez de exigir assinaturas em títulos, ele poderia usar assinaturas digitais, um processo que é consolidado e reconhecido pela comunidade de criptólogos desde 1977. A tecnologia criada por Satoshi, a tecnologia que ele chamou de blockchain, que seria o equivalente a esse livro de registros da nossa lenda, ela abre portas para a cidadania digital.
qualquer um pode contribuir para atestar a autenticidade desse livro de registros, que ele chamou de blockchain. Qualquer pessoa com computador. Então, imagine quantas aplicações você não tem para um sistema capaz de dar segurança, de atestar a autenticidade de um livro de registros públicos. Nós poderíamos ter diversos registros, como títulos de propriedade de terra, contratos, que hoje nós registramos em cartório. Nós poderíamos ter um análogo digital para esses documentos, que não dependeriam da confiança em uma única entidade, no caso no cartório, para funcionar. Eles dependeriam de toda uma rede de pessoas que estão tomando ciência desses documentos e atestando a autenticidade deles. Então, como que você faz para participar dessa revolução? Como que você faz para participar desse processo de cidadania digital? Então, baixe programas que utilizem blockchain. Assim como naquele vilarejo, a confiança nesse sistema é importante. Depende de você confiar nesse sistema para que ele seja aceito por pessoas, seja utilizado. Imagine quantas aplicações nós tivemos aí recentemente, as eleições, os boletins de urna que saem da urna poderiam ser atestados por esse sistema também. As aplicações são inúmeras. Então eu convido vocês a participarem, se manterem informados e baixarem aplicativos que utilizem blockchain.